dando calor. Deus, abra a Bíblia de vocês, por favor. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando no nosso... Imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11. O Senhor ressuscitou. O que tinha acontecido no caminho. Bíblia, feche seus olhos. Presença. Pai, nós te agradecemos por aprender aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. A gente fala sobre evangelismo, é um culto com Jesus e sobre o que ele fez por nós. Aqui a gente já estava falando um louvor hoje que foi maravilhoso. A gente entender um pouquinho a história, eu vou falar um pouquinho dele para nós. Antes de Jesus vir à terra, ele fez a terra e sabe, 10 anos atrás, lá naquela cozinha linda que tinha ali atrás, a igreja era bem pequenininha, e a gente falava assim para as crianças: Jesus fez a forminha e jogou fora, você é especial, você é o único. E nessa noite ele fala para nós de volta: você é o único, você é especial para ele. Quando ele te fez, ele falou: isso é bom, e você é especial para Deus. E quando ele nos fez, ele viu que era bom, porém o pecado entrou à terra e nos consumiu, vamos dizer assim. E a partir do momento que o pecado nos consome um homem, não há mais salvação. E olha que incrível, aquilo que Deus fez e que era bom, aquilo que ele fez e viu que era algo especial, aquilo que ele dedicou o tempo e dedicou o amor, agora não tinha mais salvação. Não tinha mais uma chance de estar com o Pai novamente. Quem já fez alguma coisa especial aqui? Eu trabalho com projetos e às vezes eu faço uns projetos e falo: nossa, mas nem parece que fui eu que fiz, de tão bonito que ficou. A gente pega amor, na verdade. Ou quando você termina de limpar a casa, você olha assim: glória a Deus, que casa limpa. Vai dizer que não dá um prazer dentro de você? Agora, pensa comigo, que você terminou de limpar. Isso acontece lá em casa. Você termina de limpar a casa, você volta para a sala, já está uma bagunça, porque a Rebeca já bagunçou tudo. E é uma frustração. A Anne olha assim, ela até bufa assim, fica brava. E assim, imagina Deus, ele fez, ele pensou que era algo bom, ele teve amor por aquilo, ele amou intensamente, e de repente ele vê que aquilo que ele tanto ama não ia poder mais estar com ele. E ele viu a necessidade de bolar um plano de salvação, para que todos nós hoje tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna e de voltar ao Pai. E aí entra o plano de salvação de Deus. Nós, naquela época, antes de Jesus vir à terra, só era uma vez por ano, era o dia que era entregado as suas... Como é que eu falei de manhã? Ofertas, nossa,
Ofertas, viu que palavra difícil? Uma vez por ano só que era ser chegado ao Pai. Nós não tínhamos o livre acesso, como foi falado aqui no louvor. Era só através de um sacerdote, onde levava as nossas ofertas e renúncias para Deus através de uma vez por ano. Então nós não tínhamos livre acesso. E você percebe que também que não tinha a opção de salvação, porque, meu irmão, quem pecou essa semana? Agora imagine você pedir perdão uma vez por ano só e através de outra pessoa. Você não ia lembrar de tudo. Não haveria perdão, não era algo palpável, não aconteceria a salvação. E aí entra Jesus na cena. Eu fico pensando quão amor de Deus tinha para nós, a ponto dele pegar o seu único filho, como diz lá em João 3,16, e dar o seu único filho para morrer por todos nós, para nos dar uma oportunidade de uma vida eterna. Não sei vocês, meu irmão, mas eu não daria a minha filha por amor aos outros. Agora Deus deu. Ele é grande, Ele é sobrenatural. E Ele entregou o seu único filho para morrer por todos nós, para que hoje nós tivéssemos vida. E aí entra o plano de ação, entra o projeto de salvação, uma oferta de sangue, algo que só Deus poderia fazer. E aí Jesus nasce, através de Maria e José. Ali a gente vê a primeira adoção. A gente fala sobre a primeira adoção que acontece onde José, ele aceita o filho, mesmo naquela época sendo crucificado. Ele entendeu o processo de Deus. E ali acontece a primeira adoção e Jesus nasce e ele começa a viver. Naquela época a maior idade era a partir dos 30 anos, não é a partir dos 18, que nem é hoje. E daí que Jesus começa a fazer o seu ministério. E ele começa a sair, a pregar e evangelizar o povo e começar a falar sobre o plano de salvação de Deus somente depois dos seus 30 anos. E durante aqueles 30 anos ele começou a formar discípulos e homens do lado dele para levar o evangelho. E em todo momento, aonde eu quero chegar com vocês, em todo momento que Jesus caminhava com seus discípulos, ele deixou claro: é preciso que eu morra para que vocês tenham vida. Em todo momento ele falava para os seus discípulos: gente, eu vou morrer. Lá em Mateus 16, 20 e 28, ele fala sobre o plano de salvação. Lá em Marcos 8, 31, do 9 a 1, do capítulo 9, ali ele fala sobre o plano de salvação, o que ele teria que morrer, que ele precisaria entregar a sua vida. Então, a gente já entende que os discípulos sabiam que o mestre iria morrer. Só que fala a verdade, meus irmãos, a única certeza que nós temos é que um dia a morte vai chegar, não é verdade? Mas é a única também certeza que nós temos é que ninguém está preparado para isso. Todos nós oramos para um tempinho a mais. Os nossos entes queridos, a gente quer que seja eterno, que nem minha mãe e meu pai. Vivam até os 200, por favor. A gente sabe que vai morrer, mas a gente não está preparado para a morte. E com os discípulos não era diferente. Eles sabiam que Jesus precisava morrer para que se tivesse vida eterna, mas eles não estavam preparados para a morte de Cristo, a ponto que eles também vivenciaram o luto quando Jesus morreu. Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, eles sabiam de todos os passos. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos ali. Eles viram Jesus curar os enfermos, curar os cegos, curar os leprosos, fazer o paralítico andar. Eles viram de perto, eles conseguiram ver os milagres de perto. Então para eles foi difícil também. Agora imagina você caminhar 3 anos com alguém e de repente ele morre. Mas você sabia da salvação, mas mesmo assim você fica apreensivo. E aí entra no versículo que nós lemos, aí entra na história que nós lemos aqui, que é onde 2 discípulos eles estavam a caminho de Emaús, onde eles estavam caminhando depois que Jesus já tinha morrido, já era o 3º dia, e eles estavam conversando entre eles, porque não se falava em outra coisa a não ser que Jesus tinha morrido. E Jesus aparece para ele no versículo 16, ali no Lucas 24, 16, diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus aparece entre eles e começa a caminhar com eles, mas eles não reconhecem Jesus. Imagina, gente, eles viveram 3 anos com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus naquele momento. Eles não entenderam que era Jesus. E Jesus começa a perguntar para eles: mas o que aconteceu? Por que vocês estão conversando? Ele viu que a aparência deles era de luto, era tristeza, eles não estavam alegres. E Jesus pergunta para eles: mas o que aconteceu? E eles falam: mas você não viu falar? Não se fala em outra coisa em Jerusalém a não ser que Jesus morreu. O nosso rei morreu. E o mais engraçado de tudo é que Jesus começa a falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus,
para eles. Até que quando eles iam chegando perto ali do povoado, perto de Emaús, e Jesus ele finge que vai continuar a caminhada. E daí os discípulos olham para ele e falam assim, não. Eles não entendam que eles não tinham percebido que era Jesus ainda. Mas eles convidam ele para passar a noite. Ele, não, passe a noite com a gente. Já é tarde, fica com a gente. Eles fizeram um convite para Jesus ficar com ele. E aí entra no versículo que nós lemos, que Jesus pega o pão, ele ora pelo pão, e ele parte o pão, e aí eles reconhecem, as escamas saem dos olhos, eles falaram, nossa, é Jesus que está aqui com a gente. É Jesus que estava partindo o pão, é Jesus que estava caminhando com a gente. E aí entra o versículo 32, que eles falam, não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras. Então eles sentiam algo diferente, eles sentiam que não era qualquer homem que estava caminhando com eles, mas só no partir o pão, que eles reconheceram Jesus. E aí, meu irmão, que Deus ele quer falar com a gente, e aí que Deus ele trabalhou no meu coração esse fim de semana todo, onde eu orei muito para ele, e ele me deu três assuntos que eu quero tratar com vocês. 3 pontos que nós podemos aprender através da ressurreição de Cristo, através de todo esse processo que os discípulos tiveram caminhando com ele até caminho de Emaús. E o primeiro ponto que eu quero que você perceba comigo é processos. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, processo. Agora fala assim, eu vou te processar. Não, brincadeira. Processos, meu irmão. Na vida dos discípulos, como eu falei para vocês, eles caminharam com Jesus, eles viveram com Jesus e eles sabiam que Jesus morreria. Era um processo para que tivesse vidas. Mas no meio do processo, o calo apertou, como diz minha mãe. No meio do processo veio a parte difícil, que era a morte de Jesus. Na nossa vida, meu querido, é tudo feito através de processos também. Entenda que tudo precisa uma renúncia, seja a área profissional, seja na área espiritual, seja em todas as áreas da nossa vida. Existe um processo, existe uma renúncia, existe uma entrega, para que a gente chegue num resultado positivo ou não. Mas existe um processo. Aquele que tenta pular o processo só quebra a cara. Aquele que não entende o processo, fica naquele processo girando até aprender. Eu tinha uma professora no TQ, a gente tinha, que era a pastora Gerlene, ela dava aula de escatologia para nós. Pensa numa professora louca. Benção de Deus, acho que ela até pregou aqui na nossa igreja uma vez. Tem livro de escatologia, ela é uma benção. E ela falou bem assim, gente, vocês precisam ser práticos. Quando a luta bate na porta de vocês, não fica chorando e pedindo para Deus tirar a luta. Pergunta para Ele o que Ele quer te ensinar com ela. Que vai ser mais fácil você passar por ela. Porque às vezes a gente não entende e fica naquele processo. A minha filha está com 2 anos e meio agora. Maravilhosa, eu amo demais. Mas eu descobri que existe uma adolescência dos 2 anos. Acredite, me falaram isso. Então ela está naquela fase que ela quer medir força, você fala não, ela olha para tua cara e te desafia. Ela está naquela fase que ela quer bater o pezinho. Ela está na fase que ela está cutucando o nariz. Para com isso, menino. E ela está com o dedinho assim e olha para mim assim, debochada. Ela está na fase da adolescência. E ela não está entendendo o processo que ela precisa passar. Filha, você precisa aprender. Quando ela cutuca o narizinho, ela pensa que está me desafiando, mas é ela que está passando vergonha, porque é ela que está cutucando o nariz. E às vezes nós estamos que nem a minha filha. Estamos teimando com o pai, mesmo o pai sabendo que é melhor. Já viram aquele louvor que é: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, será que Ele continua sendo Deus na nossa vida, meu irmão? Nós cantamos isso, nós declaramos isso na nossa vida, mas quando Deus ele começa a dizer não para nós, quando Ele começa a impor regras que a gente precisa seguir, quando Ele começa a falar, filho, está errado, a gente faz igual a minha filha, quer bater o pé no chão. A gente não quer ouvir o pai. Nós não queremos entender os processos, talvez nós não estamos dispostos a crescer. E aí que pega sobre as nossas vidas, nós não queremos enfrentar os processos, nós só queremos a vitória. Sabe o que é legal? Que nem eu falei sobre a adoção, Jesus nos adotou a partir do momento que Ele morre por nós. Agora pensa comigo, Deus Ele nos fez, nós já éramos dele. E mesmo assim Ele ainda pagou um preço a mais sobre nós, por amor a nós. Ele pagou um preço.
E a partir do momento, a palavra de Deus fala que quando nós nos aceitamos a Ele, quando nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e nos batizamos, nós nos tornamos filhos de Deus. E olha que maravilha, todo filho tem direito a uma herança. E olha que legal, nós temos uma herança que é a vida eterna e a salvação. Mas a partir do momento que nós nos tornamos filhos, nós temos herança e também temos deveres. Nós temos direitos, mas também temos deveres. E meu querido, às vezes a gente vem para essa igreja somente atrás da herança. Nós só estamos dispostos a receber as bênçãos de Deus, mas não estamos dispostos a viver por Deus. Nós não estamos dispostos a renunciar por Deus. Nós não estamos dispostos a abrir mão dos vícios. Nós não estamos dispostos a abrir mão do que o mundo oferece. Nós queremos a herança, nós não queremos cuidar do Pai, nós não queremos viver pelo Pai. A palavra de Deus fala assim, meu irmão: ou você é frio, ou você é quente, o morno vomitar-te-ei. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não existe meio, não existe um pé aqui e um pé lá. E às vezes nós não queremos entender esses processos, nós só queremos o final, que é a bênção. Só que entenda, meu querido, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Essa é a lei da semeadura. E às vezes já aconteceu comigo por muito tempo, das pessoas quando se convertem e falam: nossa, mas a minha vida parece que ficou pior. Eu vim para Jesus e parece que está mais difícil. Na verdade, meu irmão, Deus ele é justo, Ele vai te abençoar, mas você vai colher ainda aquilo que você plantou. Comece a plantar coisas boas, que você vai colher coisas boas. Agora não culpe a Deus por talvez você estar colhendo coisas que não são frutíferas, porque você plantou. Deus ele é justo, meu irmão. Aqui nessa igreja, eu falo isso porque eu estou aqui, eu congrego aqui, eu sou pastor aqui. Nós nunca mentimos para vocês. Deus ele é justo. Deus ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas em nome de Jesus, meu irmão. Mas você vai colher aquilo que você planta. Se você não planta uma vida de oração, uma vida com Deus, você não vai viver o impressionante de Deus, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Se você não decidir se entregar de todo o coração para Ele, não adianta chorar que Deus não está ouvindo a sua oração, você não está vivendo. Mas quando pergunta, você da onde? Eu sou da IQ Costello. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. O segundo ponto, que é um ponto muito importante, que me chama muita atenção, que é o partir do pão. Fala pro teu irmão: pão é bom, pão é gostoso. Jesus amava pão, irmão. Jesus, ele tinha um amor por pão que você não tem noção. É por isso que eu como bastante pão. Porque Jesus gosta de pão, eu gosto de pão. Você percebe que Jesus, ele leva por um grau muito grande sobre a partir do pão. Semana passada no culto, o pastor Eduardo pregou sobre Salmo 133, que fala: o quão bom, quão suave que os irmãos vivam em comunhão, em união. E o partir do pão faz parte, lá na célula, quando você vai na célula, depois no final, pão, no sentido literal, às vezes lá na nossa célula é um churrasquinho, não é verdade? Às vezes é um bolinho, quem já comeu o pudim da Dona Doli aqui? Meu Deus, quem já partiu esse pão? Pão significa comunhão, pão significa amor, pão significa empatia. Pão é um momento de entrega, e Jesus ele frisa a necessidade da comunhão, a necessidade de partir o pão. E é tão importante que os homens, os seus discípulos, eles só viram Jesus quando ele partiu o pão. Porque quando Jesus estava caminhando com eles, ele fez prover pão. Esses dias eu achei muito engraçado que eu li que Jesus clonou o pão. Jesus pegou um pão e fez uma multidão comer de um pão. Jesus era bom no pão. Jesus ele fez coisas maravilhosas e os discípulos eram ministrados quando ele partia o pão, quando havia comunhão. E sabe o que é o mais incrível disso? Lá em Atos 2 fala sobre Pentecostes, fala quando o Espírito Santo veio e desceu sobre os discípulos. Jesus ele falou que no plano de salvação que ele morreria na cruz para que pagasse um preço para nós tivéssemos salvação, e ele mandaria um consolador, que é o Espírito Santo, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Não é mais através só de um sacerdote. Hoje todos nós podemos orar, todos nós podemos conversar, todos nós podemos sentir a presença de Deus. Basta a gente desejar e querer falar com Ele. E ele mandou o Espírito Santo para isso. E lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, vidas são batizadas no Espírito Santo, onde falam línguas estranhas,
a palavra de Deus retrata que mais de 3.000 pessoas aceitaram e foram batizadas no Espírito Santo naquela noite. E no final, no versículo 42, frisa no pão, irmão. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito Santo veio, mas o pão continuou, a comunhão continuou. Entenda que o partir do pão é necessário, irmãos. Não tem como a gente vir para um culto de missões, falar sobre empatia, onde falar que os missionários precisam ir pregar o evangelho, mas quando a gente não quer partir o pão, a gente não quer ter comunhão, a gente não quer abençoar, a gente não quer... Deus cuida deles. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa tomar isso para nós. E o terceiro ponto que eu quero falar essa noite, de muitas coisas ainda que Deus vai falar nos nossos corações, que é a última, que é o convite dos discípulos. Quando os discípulos estavam caminhando, eles não viram que era Jesus, mas lá no versículo 32 falava que o coração deles queimavam quando eles ouviam aquele homem falar das Escrituras. Eles não perceberam que era Jesus, somente depois, mas ainda assim eles lançaram um convite para aquele homem e falou: fique com a gente. Deus ia continuar o processo dele. Deus, ele precisava ressuscitar, isso não mudou nada, mas mudou a vida daqueles 2 discípulos, porque eles só viveram o sobrenatural porque eles convidaram Jesus para ficar com eles. Sabe, meu irmão, às vezes as coisas na sua vida não estão mudando, você não tem vivido o sobrenatural dele, você tem visto o seu irmão viver e você não tem vivido, porque falta um convite, falta você chamar Jesus para caminhar com vocês. A palavra de Deus fala que Jesus fez como se e continuasse a viagem caminhando, mas aqueles discípulos falaram: não, fiquem com a gente. A história, como eu falei para vocês, ia continuar, mas eles só viveram aquele sobrenatural, que é ver Jesus face a face ressuscitado, porque eles convidaram para entrar na casa, para sentar à mesa e para partir o pão. Meu irmão, o que falta talvez para nós é convidar Jesus para sentar na nossa mesa, para entrar na nossa casa e para partir o pão. O que falta na nossa vida muitas vezes para viver o sobrenatural de Deus é apenas um convite para que Ele entre na sua casa. Deus, ele não está somente aqui nesse templo. Deus, ele não está somente nas orações do pastor Eduardo, apesar que se manifesta na vida dele. Deus, ele está em todo lugar a partir do momento que nós convide Ele para entrar. E Deus, nessa noite, Ele está disposto, meu querido, a entrar na sua casa, a mudar a sua vida, a mudar o seu coração, a mudar a sua história, prover o pão dentro do seu lar, se você convidar Ele para entrar. Falta só um convite, meu irmão. Falta só você chamar Ele para perto. Falta só você convidar Ele para entrar no seu coração. De manhã eu falei assim que Deus, ele é muito educado. Deus, ele é... Eu não vou falar que eu vou passar vergonha. Gentleman, é uma palavra... Não sei, é isso aí. Ele é um cara bom. Ele é um cara responsável, ele é um cara respeitoso. Deus, ele não arromba a porta, ele não vai forçar você, ele não vai fazer nada disso. Porque o preço ele já pagou, agora a decisão ficou com você. Só que ele entra a partir do momento que você permite dele entrar. E sabe, meu querido, a minha mãe, eu vou contar, mãe, vou caguetar. Quando eu ligava lá em casa, assim, ó, tô indo aí, meu Deus, que loucura. Eu e minha irmã sofria, porque minha mãe queria limpar toda a casa. E faz, ah, isso aqui, vai. Agora o pai que vive com ela, acho que ele deve sofrer isso agora. Só o pai, eu não mais. Limpa isso aqui, meu Deus, mãe, que vai fazer? Ela queria limpar a casa inteira. E minha mãe, se vocês forem na casa dela, sempre está limpinho, sempre está cuidado. Mas ela, meu Deus, porque a gente quer impressionar a visita, não é verdade? Todo mundo faz isso. A gente quer que a visita se sinta bem na casa, se sinta confortável. Meu querido, está na hora da gente mudar a nossa casa, está na hora de mudar as coisas dentro, os móveis, mudar tudo dentro do nosso coração, para que o Pai se sinta confortável dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Está na hora de mudar os pensamentos, está na hora de mudar as atitudes, está na hora de mudar as músicas que nós ouvimos, está na hora de mudar tudo, para que Deus se sinta confortável, meu querido. Deus não vai ficar em casa que não seja, onde Ele não seja bem tratado. Quem que gosta de ir na casa dos outros e se sentir maltratado? Eu percebo quando a gente não é bem tratado, não é verdade? Você não se sente. Quando você chega naquela casa, parece que a pessoa já está te tocando para ir embora de volta. É horrível, eu nem volto mais. E às vezes nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, nos fazer uma visita. Mas nós, fica aí, ó, fica acomodado. Uma vez eu fui na casa de
de um parente nosso. A gente foi viajar na casa dele. Quando chegou lá, ele falou que ele tinha um compromisso e foi passear na casa do outro. Ficou eu e a Ana na casa dele. A gente falou, nossa, a gente veio de Araucária aqui para te visitar, e era 700 quilômetros. Faz parte. E a gente não pode fazer isso com Deus, gente. Não dá para chamar para Ele entrar na casa e não querer mudar as coisas. Não dá para chamar Jesus e convidar Ele para caminhar com a gente e partir o pão, se a gente não permitir que Ele proveja, que Ele faça e que Ele mude todas as coisas. E nessa noite Ele quer fazer isso na nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nessa noite Deus Ele quer gerar transformação em nossos corações. De todo momento nesse culto, não sei se você percebeu, nós falamos sobre ressurreição e nós falamos de um alto preço que foi pago. Nós falamos sobre salvação e nós falamos do grande amor de Deus, que se entregou, deu seu único filho e que fez de tudo para que hoje nós tivéssemos vida. Isso quer dizer que Deus, Ele está disponível para você, Ele está 100% com vontade de te abraçar, Ele está 100% com vontade de transformar a sua vida, Ele está com 100% de vontade de prover o pão na sua casa, mas para isso precisa que você queira. Deus, Ele não vai fazer nada que você não permita que Ele faça. Nessa noite, meu irmão, eu quero te fazer um convite a você fechar os seus olhos neste momento.